Eu acredito que você se posicione para o seu destino. Não acredito que tem coisas me esperando que eu não batalhei para acontecer. Claro, acredito porque vivo as surpresas que te tiram de um lugar para o outro, as tristezas, as coisas que vão te movimentando, né? Mas eu não acredito que esteja escrito. Quando eu era garota, eu tinha vergonha da minha voz grossa. Então teve toda essa transformação dentro de mim, de descobrir que essa voz grossa viria a ser a força motriz da minha vida. Quando a música chegou para mim, muito novinha, as letras sempre me tocaram profundamente. Até hoje é o que eu digo, né? Que eu canto por causa das palavras. As palavras para mim são mais importantes do que tudo. É óbvio que as grandes melodias e as grandes canções nunca se dissociam das palavras, né? É como diz Luiz Tati, a canção ela sempre pressupõe a melodia e a letra. Uma coisa não pode estar sem a outra. Mas o que sempre me chamou muita atenção foi a palavra. Minha mãe lia gramática. Às vezes tinha vontade, estava em casa, você pegava minha mãe lendo a gramática. Minha mãe está super viva, super bem. Hoje em dia ela não faz mais isso. Então ela sempre foi uma pessoa que zelou muito pela língua portuguesa na nossa casa. Isso foi uma sorte. Foi muito bom para mim. Me fez muito bem. Ter essa tendência a mergulhar na palavra. Eu fiz faculdade, eu já tinha 40 e poucos anos. Sabe, entre um camarim e outro, uma coxia e outra, dentro do avião, lendo textos. Você fez faculdade fiz faculdade de letras. Né? Foi a primeira faculdade da minha vida. Agora eu estou terminando de teatro e, se tudo der certo, pretendo ainda fazer mais. Mas tudo sempre a palavra, né? Isso me acompanhou o tempo todo. E depois eu fui ampliando esse negócio da atuação, que é até mais forte para mim hoje em dia. Mas eu entrei para Cal, por exemplo, a primeira vez, eu tinha 21, 22, não lembro direito, já estava aqui no Rio. Eu queria abrir a cabeça e não ficar tão desesperada para cantar. Senão eu tinha medo de ficar triste se eu não conseguisse fazer como eu queria. E também depois eu descobri que intuitivamente eu sempre estava procurando o palco, né? Porque o palco ele está ali, ele é o mesmo. Você que vai se resolver com ele, o que você vai fazer nele. Mas quando eu estou cantando, quando eu estou atuando como atriz, eu sou muito mais inexperiente, mas já tive as minhas experiências e pretendo ter mais, assim. É o bom e velho palco que está lá, e a gente em cima dele tentando dar sentido para a vida. Quando você está lá no palco, casa lotada, o que vem na cabeça? Essa situação que você descreveu é o meu habitat, sabe? Não necessariamente a casa lotada, não é isso, mas esse difícil é esperar esse momento. E às vezes eu acordo e digo, cara, eu não queria ir cantar hoje. Isso acontece, nem adianta dizer que não, porque acontece, né? Com todo mundo, né? Mas aí ao mesmo tempo, o palco também te cura. Eu estava de saco cheio, me sentindo sem vontade, me sentindo feia, me sentindo... De repente eu me arrumei, fui pro palco e aquelas pessoas, aquela situação me curou. Também pode acontecer. Mas o que vem é uma realização imensa. E assim, agora que eu sinto a minha música tocar as pessoas, quando eu estou muito integrado à plateia, é uma sensação de valeu a pena. Valeu a pena e vale a pena. Né? Quando, sei lá, hoje em dia que o disco Zélia Duncan, quando ele estourou, ele saiu em 94, estourou em 95. Então, tem toda uma geração que era criança ali, né? Eu tinha 30, mas tem a geração de 15, 16 que ouviu aquilo ali, o que a mãe e o pai ouviam, o que, sabe? Então eu já ouço esse tipo de coisa, né? Tipo, pô, eu cresci te ouvindo, obrigada. Eu cresci te ouvindo. Olha só. Eu tinha 4 anos. Que delícia. Esse tipo de coisa eu adoro, porque justifica a nossa vida. É esse papo de, pô, valeu a pena. Né? Valeu a pena. E eu também fui aprendendo muito a me comportar e aprendendo sobre a minha pessoa no palco, no camarim, recebendo as pessoas, vendo o que elas me diziam.
aprendendo a lidar com isso, aprendendo a me poupar em algum momento. Eu ficava no camarim mais tempo do que eu ficava dentro do show. Com o tempo eu fui segurando isso um pouco mais, não posso me desgastar dessa maneira e sobrar nada. Eu ganhei tanto no palco, não podem me tomar tudo assim. Mas isso, naquela fase mais de muitas exigências, muitas coisas, eu fui aprendendo muitas coisas sobre mim, sobre como lidar com a vida e sobre aceitar coisas e também botar limites. Não, aqui não, aqui sou eu, aqui é meu e ninguém tem direito, né, de ultrapassar também certas coisas. Qual que é o grito da mulher que canta? Uau. O meu grito é feminista. Para mim, o grito da mulher que canta é em direção a outra mulher. Não por eu ser gay que eu estou dizendo isso, mas por eu ser mulher. Eu não acredito, não quero mais viver sem pensar na situação das mulheres, especialmente das mulheres negras. E para mim hoje é a coisa mais importante. Eu não enfrentei o machismo por causa do mercado, do meio. Eu enfrentei porque eu estou num país absolutamente machista. E não existe nenhuma mulher que não sofra com isso. E o dia que os homens sacarem que eles sofrem com isso também, talvez as coisas melhorem. Quer dizer, se eles não conseguem olhar para as mulheres plenamente, que olhem para si mesmos e vejam como corresponder a esse imaginário todo faz mal para o homem. E a gente, acho que é louco, né? Porque a gente está nesse momento tão áspero, mas alguns discursos que vieram à tona não tem como voltar atrás. E o discurso feminista é um deles. E o machismo está impregnado na gente, né? Eu ainda estou limpando a minha própria vida. Tem uma música no meu show chamada Sexo, eu mudei a letra dela inteira, porque não é mais o que eu quero dizer. E assim eu vou fazer sempre, sabe? Mas é muito perigoso, o machismo é muito perigoso, né? E quem me ajudou muito nisso tudo foi a Márcia, nossa amiga, Márcia Tiburi, porque começou a me convidar para ir a algumas reuniões. E eu sou grata a ela para sempre, eu digo para ela muito isso. E no nosso disco que vai sair agora, meio da Ana Costa, Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz, tem um pequeno texto da Márcia. Tem texto de 3 mulheres, Márcia, Eliane Brum e Vilma Piedade. Eu sou muito grata a Márcia, sabe, por tudo que ela me fez ver, o que eu aprendi com ela e através dela. Então, pelo menos, essa perceber o machismo como eu percebi, veio junto com a percepção da luta das mulheres. Então, ao mesmo tempo, você se sente acompanhada. A nova geração, eu conheci meninas jovens, fiz agora um curta onde eu tive o prazer de trabalhar como atriz, e as meninas eram muito politizadas, muito interessantes. Eu acho que isso não tem volta. O discurso antirracista, né? E é louco, porque eu tô nessa, e quanto mais a gente está nessa, mais absurdos a gente vê. Mais morte a gente vê, mais absurdos racistas a gente vê. A voz se transforma num instrumento de resistência? Totalmente, né? Meu corpo já é, né? O corpo da mulher já é isso. Então um corpo que tenta pensar e entender um monte de coisas, e como artista, então, não tem como não ser. Eu fiz um disco, né? O disco ficou suave e foi a minha resistência foi o amor que eu botei nesse disco. Mas quando fui fazer o show ficou explicitamente político. Sempre tudo é político, mas ali ficou mais, por causa da minha diretora, Isabel Teixeira, eu falei, cara, eu quero ser mais explícita no show. Fui mais explícita no show. Do ano passado pra cá, nesse bolo também tem o fato de eu falar mais sobre o ser gay, que eu nunca fingi não ser, mas eu compreendi a importância de falar sobre isso e compreendi e me senti à vontade para fazer isso, porque durante muitos anos eu não me sentia à vontade para falar, sempre admitindo ser, mas não queria falar. A minha vida é a minha vida. Claro que a minha vida íntima não tem que falar para ninguém, mas agora, ainda mais participando desse curta, que foi um curta todo voltado para a mulher gay, eu vi aquelas meninas e que elas estavam falando de uma coisa muito séria para a minha vida, que é a invisibilidade.
a invisibilidade lésbica, como ela nos faz mal, como ela fere. Eu acho que a minha geração foi extremamente reprimida. E eu, minhas amigas, as pessoas que eu observo, a gente carrega isso. E é muito triste, porque a gente tem que gostar de quem a gente é, e a gente tem que achar o lugar de se colocar e se esconder o mínimo possível, sabe? Porque É uma redescoberta. Total. A convivência com essas meninas muito jovens, muito assumidas, e que estavam homenageando a minha geração, porque a gente tem a nossa luta, a gente se sentiu muito reprimido e se reprimiu, mas a gente não deixou de fazer coisas. Você está sendo porta-voz de um monte de gente só pelo fato de você ser um exemplo positivo, né? Um exemplo que trabalha, que tá ali com a sua coragem fazendo as coisas. E eu com a minha música, Sim. com a minha atitude, porque eu não fingia não ser o que eu era. Por exemplo, Sentidos. É uma música que ela não fala de ser gay, mas nós sabemos que tem ali um tipo de simbiose que é nossa. Não quero o seu sorriso, quero sua boca no meu rosto sorrindo para mim. Não quero o seu olhar, quero os seus cílios nos meus olhos piscando para mim. Eu, que do lugar que eu estou hoje, olho e digo, nossa, podia ser muito mais. Cássia não falava sobre isso e contribuiu de uma maneira absurda. Né? Eu lembro um show que a gente fez no Pão de Açúcar, e era aniversário meu, eu e ela. E aí uma menina veio, uma menina até boba, uma entrevista boba, falou assim, o que você acha do homossexualismo? Querendo provocar a gente, né? Aí ela disse assim, Zélia que vai falar. E saía. Aí eu ficava com um pepino, sabe? E assumida, mas querendo falar de um jeito... E na verdade ela estava muito mais certa, muito mais... Ela era tímida, ela não queria elaborar nada. Porque ela já era aquilo, né? Então, Cássia é um exemplo que eu amo dar, não só por ser uma amiga, né, querida, uma pessoa do meu coração, assim, mas porque ela contribuiu pelo fato dela ser. Né? Então, sei lá, essas coisas têm me tocado muito, sabe? Eu tenho observado isso muito mais, e olhado a minha vida e com vontade de falar sobre isso. São níveis de se expor, né? E eu acho que a gente tem que ir no que a gente pode, no que a gente consegue. Mas acho que eu fui aprendendo. Por exemplo, você fala uma coisa no Twitter e vem uma força contrária horrorosa. Hoje em dia, não me atinge mais como me atingia. O primeiro que com muita calma eu bloqueio todo mundo que eu tô afim. Eu bloqueio, não sou juntadora de seguidor. Você não precisa pensar igual a mim. Agora você não vai entrar na minha rede para me ofender. Não vai. Vai me ofender uma vez. E quando eu vir, você tá fora. E muitas vezes eu vou olhar o perfil de quem fez isso e dá até pena, né? Quando você não desconfia que não seja de carne e osso. Então eu aprendi a me expor do meu jeito. Eu aprendi que eu não quero me calar. Então eu vou na medida do que eu consigo. E o mais importante é aprender, né? Ver quem eu estou seguindo, quem eu quero seguir. Eu aprendo com essas pessoas ali, eu me informo, troco ideias. Aí é isso que eu ia falar. Aí conheci essa pessoa que é bem bacana, que tem lá. Eu uno pessoas através dos livros, uma coisa assim que ela fala. Sabe quem é? Maravilhosa. Aí eu fui lá nela, pedi um nome, já doei livros, sim. Já escrevi de novo. Doem livros quando vocês acharem essa mulher no Twitter. E outras campanhas, eu participei de muitas coisas assim. Peço para ficar anônimo, porque eu não posso participar de tudo que eu quero, mas eu estou sempre fazendo alguma coisa. Quero ir para a rua sempre. Nunca mais vou num lugar sem observar esse lugar. Hoje em dia a gente tem uma coisa louca que é a ilusão do encontro, que a internet nos dá. A internet, pô, tem muitas qualidades, muitos ganhos e tal, mas tem a ilusão também. Quando você está vendo a vida dos outros pela internet, você acha que só a sua é ruim, que a vida de todo mundo é boa, menos a sua, que todo mundo está no lugar certo, menos você. Então, eu acho que quando a pessoa, sei lá, tá muito só, tá naquele momento desequilibrado, porque a gente sempre tem esse momento desequilibrado, sozinho, acreditar naquilo é muito fácil. Você está no mundo
E se você sai para ir ao banheiro, você esbarra com a tua solidão absurda no espelho. E se você não souber lidar com ela, o que você vai fazer? O nosso desafio, e também me inquieta isso, o meu grande desafio como artista, como pessoa, é querer levantar da cama, né? Eu sempre digo assim, dormir, você toma um negócio e dorme. E acordar? Tem bola para acordar. Acordar é você com você. Por isso que, né? Eu saio para correr, eu fico dando motivos para mim, para eu querer levantar de manhã, porque e para tocar minha carreira, vou fazer 40 anos de carreira, sei lá, não sei, daqui a pouco, falta 1 ano ou 2. É muita coisa, né? Eu preciso de um motivo para levantar de manhã que vai me levar a outro motivo para eu subir no palco, porque eu não quero enganar as pessoas. Né? Claro que eu sou humana, nem todos os shows são iguais. Nem todos os shows eu tô presente como eu gostaria, que é a luta do artista, para, a meu ver, estar presente. Não ficar na burocracia só da sua carreira, não ficar só no que deu certo, porque nada é garantido. Cara, quando eu falo, eu comecei a cantar com 16, eu me vejo, eu lembro do dia que foi, eu lembro da aflição que eu tava, e eu tô com 55, é muito rápido. Então, eu sou uma pessoa muito privilegiada de ter conseguido fazer as coisas que eu mais amo, o que não me isenta das aflições todas e do que vai ser daqui para diante. A música cada vez mais parece uma mágica, né? Você vai na tua rede, começa a tocar meu disco mais recente, não importa quanto eu gastei para fazer, quem gastou para fazer, no caso eu que gastei mesmo, tudo parece que estava ali ao seu dispor. Mas e as famílias das pessoas que gravaram? E a gente vai viver de quê? Né? Então tá, ok, o mundo está mudando, a gente tenta acompanhar, mas é duro. Então de repente você fala, caramba, eu fiz tanta coisa e de repente parece que eu não fiz nada. Você tem medo do futuro, Zé? Tenho sim. Eu não sou uma pessoa muito otimista. Então, eu acho que nunca tive tanto. Assim, não é um medo, socorro, um receio, né? E assim, é um momento em que eu realmente não me arrependo de não ter sido mãe, sabe? Eu já tenho as crianças dos meus amigos, da minha família para me preocupar. Então, eu tenho sim, tenho medo do futuro. Eu olho, fico meio apavorada, mas eu também encontro gente falando coisa legal. E a gente sabe que o mundo é cíclico, né? A gente tem que cair no abismo para criar asas. Beckett dizia que do caos se faz a luz, né? Tem um texto bonito sobre isso. Eu tinha um show antigamente chamado Zélia Cristina, ainda era Zélia Cristina, no Caos, dirigido por Tiziana Studart, e a gente usava o texto do Beckett, não lembro todo, mas eu falava no show, não fui eu que criou o caos, ele está ao nosso redor e ele é a nossa única chance. Então, se esse caos que já se instaurou teve que chegar, agora que a gente se conduziu para esse caos, que a gente consiga achar saída. Me inquieta a falta de comunicação entre as pessoas. Na minha vida pessoal eu tenho muita aflição, sempre tive, desde muito nova. Como eu digo, como você ouve, e acaba que isso ficou tão exacerbado no Brasil de hoje, né? Porque no Brasil de hoje ninguém se comunica. Esse ódio todo tem a ver com isso, né? Tudo que a gente está vivendo. Quer dizer, quem não tá comigo está contra mim? Não necessariamente, claro que não, né? Então essa falta de comunicação sempre me afligiu. E hoje em dia a gente vive isso ao extremo, né? Sempre me inquietou. Você acredita na esperança? Acredito, muito mais do que no otimismo. Eu acho que a esperança tem mais tesão, mais desejo, sabe? Eu tenho esperança que o Brasil melhore, então eu vou pra rua. Porque se eu não tivesse, eu não ia. Né? Então é meio isso, eu tenho esperança que o Brasil melhore em termos de tudo, já que a gente está piorando ainda, que um dia ele pare de piorar para a gente conseguir melhorar. Mas a gente vai estar aqui, né, cara? Né? O mercado de música acabou, mas a gente não acabou. A gente está aqui. Eu acho que o desejo é a força da vida. O desejo. Trata de alimentar seus desejos. Não estou falando de sexo também. Mas não é só isso. É o desejo de realizar, o desejo. Acho que é a palavra mais aterrorizante
né, que existe, porque ela é tão maravilhosa e ela assusta tanta gente, né? Os homofóbicos, misóginos, essa gentalha que saiu dos bueiros do Brasil, esses zumbis. O que eles mais têm medo é do nosso desejo. Como pessoas, como artistas, eles não se conformam, porque o nosso desejo fareja a nossa liberdade e encontra.